Gravando. Muito bem. Gente, aqui estou eu para apresentar o texto sobre Fandanguilho Opus 36 do compositor espanhol Joaquim Turina. Mas eu quero fazer um prefácio, como eu gosto de fazer sempre. Ou seja, desde o momento onde o violão se define como instrumento de 6 cordas únicas, que é uma coisa que acontece em algumas partes da Europa por volta de 1760, em outras partes da Europa 1780 e em outras partes da Europa mais por volta de 1800, começa uma forte discussão sobre o papel do instrumento. Que instrumento é esse? Então, por exemplo, eu vou ler aqui uma crítica espanhola de um violonista, um guitarrista que está participando de um recital coletivo, porque naquela época ninguém tocava recital solo. Era muito difícil. A ideia é que tinha uma orquestra, tinha cantor, tinha pianista, tinha guitarrista, e um tocava e depois era para fazer o público burguês ter uma feira de variedades. Então, aqui vai uma crítica de um repórter, um crítico musical. Eis aqui um instrumento que há muito tempo não encontrávamos nas salas de concerto. Um instrumento que veio voando do sul até nossas frias e distantes terras do norte. Então, já estou errado, isso não é uma coisa, ele é provavelmente um concerto mais para, sei lá, Alemanha. O instrumento do Dom Juan, da Condessa Alma Viva, inseparável companhia de um espanhol. E uma palavra, o violão. Olha só o que ele fala. Um instrumento muito inadequado para o palco. Adoramos escutá-lo ao pé da janela de uma doce donzela numa silenciosa noite de verão, sobre a prateada luz da lua, quando uma brisa resvala suavemente na superfície do espelho de um rio, sussurrando para si mesma entre os campos de rosas do Ribeirão. Mas, no teatro, entre a multidão, embaixo de um teto pintado e sob a luz dos projetores, o violão perde sua beleza, sua melodia natural. Muito bem, o cara enrola bastante, né? Qual é a crítica? Qualquer um. Qual é a crítica? O que ele está dizendo? Que o violão não foi feito para o palco, mas sim para uma Sim, situação mais intimista. desculpa, o que ele não está dizendo? Qual é a coisa inadequada do violão? Ele perde a capacidade melódica. Outra pessoa. Qual é o problema do violão? Projeção acústica. Exatamente. Volume. Volume. Esse instrumento não serve para cá. Agora, essa é uma crítica muito, muito até branda, porque geralmente a crítica é que o instrumento era inadequado. Ele tinha muito timbre, mas... E a música dele, meu Deus do céu, por aí vai. Então, repara que você tem um modelo de concerto de violão e as pessoas participavam. A outra crítica do violão era que era um instrumento de acompanhamento. Que tipo de acompanhamento? Vai acompanhar o quê? Canto. Voz, canto, Voz. entendeu? E geralmente música mais para popular. Outra crítica que persegue o violão desde tempos renascentistas é a sua associação com as classes mais baixas do ponto de vista socioeconômico. Aqui no Brasil, então, fazia-se assim, o cara carregava o violão em alguns lugares, em alguns momentos, isso já era um motivo para a polícia jogar ele na cadeia, porque é malandro. Tá? Então, você tem toda essa série de associações, e aí você tem pessoas como Sor e Giuliani, que usufruem de um mercado natural, inicialmente, porque o violão virou uma febre durante uns 20 anos, nos primeiros 15, 20 anos do século XIX, e depois não era mais febre.
E aí eles publicavam muita música, eles tinham alunos e tocavam concertos. Mas o violão começou a ficar meio escondido. Então você tem uma parte do meio do século que o violão não tem grande prestígio, ele não está sendo considerado um instrumento muito da moda, e aí você começa a ter uma figura como Francisco Tárrega surgindo para, basicamente, começar a fazer uma série de transições muito importantes para o repertório. Chopin, Beethoven, Liszt, Schumann, suas composições próprias, que sempre acompanham o violão, o violonista era sempre compositor também. E aí você tem a evolução para dentro do século XX. Então, com isso, o grande discípulo de Tárrega é Miguel Llobet, que provavelmente tinha mais dedo que Segovia, e Segovia passou tempos tocando junto com o Llobet. Segovia é bem mais jovem, mas o Llobet não tinha a personalidade que Segovia tinha. Então, deixa eu aqui fazer o share screen, porque agora a gente chegou no início da apresentação do texto, né? Eu tenho uma dúvida rapidinho. Desculpa. Uma dúvida. Fala, sobre... por favor. Por favor. Dúvida é sobre, assim, essa transição com o Tárrega também ela é ligada à transformação da construção do instrumento também com o Torres, né? Porque, assim, Mas isso aí lembra, nada acontece, tipo, uma pessoa definiu tudo. certo. Ou seja, Torres não inventou o violão moderno com 65 centímetros e o modelo de leque de 7 por dentro. Não. Ele pegou uma série de outros luthiers avanços e ele fez o pulo do gato. Ele Sim. pegou coisas anteriores, juntou com algumas coisas dele, mas ele não inventou o violão moderno. Ele foi o cara que catalisou um modelo que ficou durante muito tempo sendo o principal modelo. E o que eles estavam querendo? Eles queriam um instrumento maior para ter mais volume e eles queriam um instrumento que tinha uma resposta diferente do ponto de vista tímbrico. Então, com isso, você começa a ter a distração tarreganiana, que quando o violonista, isso não é completamente... não é sempre assim, mas o violonista anterior, da primeiras 20, 30 anos do século, ia pensar uma coisa assim. Tárrega já começa a pensar assim. Por quê? Porque ele sabe que aqui ele tem o timbre e porque ele estudou cello, então ele está sendo afetado, inclusive, por outros instrumentos. Na realidade, Tárrega, na sua época, era um dos violonistas mais eruditos do ponto de vista musical, porque ele passou por conservatório como cellista e tocou em quarteto de cordas. Então, ele tinha toda uma série de informações que quase nenhum outro violonista do tempo dele tinha. Entendeu? Mas lembra, Tárrega não inventou a técnica moderna, apoiando não é de Tárrega. Tinha gente fazendo antes, nós não conseguimos identificar, e ele nunca escreveu um método, então a gente não sabe. Da mesma forma que Torres não inventou o instrumento moderno, ele catalisou o instrumento moderno. É uma diferença aí, tá? E essa técnica que, por exemplo, precede o Tárrega, que influenciou ele, a gente pode imaginar que vem assim de tipo do flamenco ou de outros ritmos Não, mais esquece tradicionais. o flamenco e agora estamos desviando demais do assunto, tá bom? Desculpe, isso já não faz parte dessa aula, tá bom? Se você quiser, você baixa a minha tese e tá tudo lá explicado. Tese de doutorado, tá tudo lá, tá bom? Então, gente, vamos lá, contexto histórico. Eu estava dando contexto pré-Segovia. Cheguei a falar de Llobet. Então, vou começar a ler, tem uns errinhos aí, mas vocês sabem, Covid deixa a gente um pouquinho sem atenção. André Segovia já estava rapidamente chegando à condição de melhor violonista clássico do mundo no início da década de 1920. Na realidade, ele atingiu essa condição por volta de 1925, eu acho. Época da Chacona. E tinha uma missão.
que o instrumento, o violão, fosse considerado sério, como o piano, o violino, etc., ocupando os principais palcos musicais do mundo. Para tanto, era preciso que o instrumento começasse a ter um repertório original de compositores do século XX. Então, essa missão possivelmente motivou Segovia a realizar seu monumental arranjo da Chaconne. Então, Segovia começou a estabelecer contatos pessoais com uma série de compositores, sendo o grupo central chamado Segoviano, formado pelo mexicano Manuel María Ponce, que era o cara que fazia tudo o que o Segovia pedia, e Segovia às vezes não tratava ele muito bem, o brasileiro Heitor Villa-Lobos, os espanhóis Joaquim Turina e Federico Moreno Torba, o italiano Mário Castelnuovo Tedesco e, finalmente, o polonês Alexander Tansman. Entre os supracitados, o que tinha menor proximidade a Segovia era justamente Villa-Lobos. Eu estou dizendo aqui o seguinte, eles tinham problemas um com o outro, de personalidade. E o fato é que todos esses outros compositores não tocavam violão. Então, eles faziam uma adaptação pianística e deixavam Segovia mexer. Já Villa-Lobos vinha com técnicas que Segovia nem entendia muito bem. Então, Villa-Lobos era o violonista mais desenvolvido entre os compositores supracitados e estava desenvolvendo obras com técnicas estendidas para a época que nem sempre caíam no gosto de Segovia. Villa-Lobos dedicou os 12 estudos para violão para o violonista espanhol, que por alguma razão acabou tocando só 3 ou 4 destes publicamente, possivelmente porque não se identificava com os restantes. Agora, existem cartas onde Segovia comenta o seu estranhamento com elementos composicionais de Villa-Lobos. Literalmente, carta a Ponce, ele pichando Villa-Lobos assim, numa boa. Ele gostava dos prelúdios, mas os estudos, ele tocou 3 ou 4, eu acho 178, talvez 5, eu acho que 178. E ficou por ali. E por isso que o Turiba teve a carreira inicial, depois de ganhar Paris, ele fez o projeto da década de 60, gravar os estudos de Villa-Lobos, e com isso ele criou, ele foi o precursor, o pioneiro, ele foi o cara dos estudos de Villa-Lobos durante muito tempo. Muito bem, gente, agora comentem, por favor, dúvidas, alguma coisa. Nicolas, Fala. não, só uma dúvida aqui, uma ideia que me apareceu aqui. Você acha que isso teve alguma influência? Que os estudos foram escritos antes dos prelúdios e da, assim, não a suíte popular brasileira é meio controversa, né? Mas você acha que isso teve alguma influência na estética do Villa-Lobos, que ele foi ficando mais, a escrita para violão foi menos ousada depois, né, dos estudos? Bem, aí você está, quem está falando? É o Gabriel. Gabriel. Olha, boa. A verdade toda é que o momento auge do Villa-Lobos em termos estilísticos é a década de 20. É a década dos choros. A série que começa com o choro número 1 para violão e termina com aquela coisa monumental. Os choros são considerados a peça mais importante dele. E os 12 estudos são, do ponto de vista musical e técnico, longe as coisas mais importantes que ele escreveu. Agora, são as coisas mais populares? Não. As coisas mais populares são, com certeza, os prelúdios. Agora, repara uma coisa, o compositor, ele tem um momento, muitos... Não posso atender agora, estou dando aula. Muitos têm um auge em termos de estilo que vai até uns 40, 50 anos de idade. E depois eles começam a trabalhar sobre coisas talvez mais conservadoras. Então, realmente, o seu comentário é perfeito. Você tem uma espécie de arco estilístico onde Villa-Lobos não é aquela coisa revolucionária da década de 20, na década de 40. Inclusive, em termos mercadológicos, ele começou a escrever muitos concertos para instrumentos e orquestra na década de 40 e 50. E sabe por quê? Porque aí ele ganhava dinheiro e viajava. Então, você
Você tem várias razões porque as pessoas produzem música de determinadas formas. Mas, geralmente, isso também, Marcelo, tem a ver com ciência, né? Geralmente se pensa que o físico vai fazer sua produção mais brilhante até os 40 anos de idade, não é correto? Es correcto, sí, porque es cuando más ousado se sente, né, con a ideia de quebrar paradigmas e tal. Depois entra no conservadorismo, né? É isso mesmo. Falando de físicos, hoje é o dia do físico, tá? Obrigado aí pela... Bem, parabéns, Marcelo. Parabéns aí, Marcelo. Parabéns, Marcelo. Tudo bem, né? Então, Continuamos continuando. Joaquim Turina. Agora, gente, repara, eu estou falando do ponto de vista de alguém que conhece alguma coisa. Eu fiz a maior parte desse texto assim, da minha cabeça, e depois fui checar uns dados. Já Joaquim Turina, na realidade não é Joaquim, é Joaquim, a pronúncia em espanhol. Era um compositor nacionalista espanhol, cujo estilo composicional agradava bastante o gosto não muito moderno de Segovia. Olha como eu pichei o Segovia. Agora, existem relatos que Debussy e Ravel queriam escrever para violão e Segovia não estava interessado. Stravinsky. A verdade é que ele ficou com um grupo de compositores, esses segovianos que a gente mencionou aí em cima, que não tem ninguém que está na ponta do estilo. E repare, Ravel e Debussy não estão ponto de estilo, mas é aquela coisa do impressionismo. Se perdeu bastante coisa, então, né, Nicolas? Não, olha, o problema é que Segovia, por exemplo, eu tenho um relato direto de alguém, o John Duarte, meio que provando que Segovia lia muito mal música. Tá? Então, Stravinsky fora de cogitação, não entendo. As coisas que ele podia ter feito, porque ele estava com a faca e o queijo na mão. Né? Exato. Entendeu? Então, Turina tinha passado uma temporada de estudo na França no início do século XX, tendo contato com a escola francesa, entre as quais as ideias impressionistas, Ravel e Debussy. Esse é um termo muito controverso, e pode ser considerado um impressionista nacionalista espanhol em termos do seu estilo composicional. Entre outras coisas, isso significa uma fluidez na harmonia, frequentemente incorporando sequências modais, e em outros momentos você não sabe em que tonalidade você está, adoção de ritmos e harmonias populares e folclóricas. Aí está o nacionalismo. Ele também era muito adepto da música da Andalucia, e mais especificamente das sonoridades do flamenco espanhol. Então, na sua produção para violão, Turina compôs obras com grande proximidade às sonoridades, harmonias e texturas do violão flamenco. Então, repara uma coisa, eu não tenho essas coisas de cor mais, né? Mas Sevilhana começa assim. Ou seja, isso é basicamente um rasgueio, um desenho assim, tonal, mas isso é a introdução de uma dança. Ráfaga, que tem uma série de escalas, homenagem à Tárrega, cujo segundo movimento Soleares é uma dança flamenca. E, finalmente, Fandanguilho. Todos incorporam esses elementos estilísticos já mencionados. Isso, para Segovia, era uma maravilha. Isso era uma maravilha. Ele não queria mais nada que isso. Porque ele conhecia o estilo do flamenco, mas ele não queria tocar flamenco num palco de música clássica. Ele queria tocar uma coisa no estilo do flamenco, que ele podia chamar de música erudita, e que de fato era. Muito bem. Fandanguilho. Obra composta em 1925, é uma miniatura. Miniatura geralmente é uma coisa que vai até uns 5, 6 minutos. No caso aqui, essa peça pode ser tocada em 5 minutos, tem gente que toca em 4. 101 compassos em forma rondó. A primeira parte tem uma pequena introdução, depois tem um A que repete 3 vezes, e o material B e o material C.
O tema principal do A incorpora elementos modais e cromáticos acoplados a harmonias, principalmente modais. A tonalidade é Mi menor modal. Então, esse elemento cromático é isso. Aqui está o tema do A. Si, Dó, Ré, Mi bemol, Fá. Então, você tem aí um elemento modal e o cromático é aqui. Agora, repara esse desenho aqui. Que aparece em todos os As, e isso não podia ser mais flamenco, né? O B, a seção B. A seção C contém elementos técnicos de alta dificuldade, destacando-se uma escala estendida do C, seguida por outras menores de grande dificuldade. Agora, muito importante, a palavra fandanguilho é derivada de fandango e significa pequeno fandango. Então, uma dança espanhola popular folclórica que tem suas origens nos séculos XVII e XVIII em tempo ternário. O guitarrista barroco Santiago de Múrcia tem uma obra denominada Fandango e existe a possibilidade que o termo fandango tenha nascido no México, porque Múrcia passou uma temporada no México. Não é garantido, mas é possível, tá? Posteriormente, essa dança ou sua célula característica rítmica ocupam um lugar de destaque na produção de compositores como Domenico Scarlatti, Luigi Boccherini, Dionísio Aguado, Isaac Albéniz e Joaquim Rodrigo, entre outros. Agora, vem cá. O ritmo do fandango é esse. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. 1 e 2 e 3 e. Ou. Então, isso é Scarlatti. Boccherini. Ou seja, o ritmo ele não é sempre exatamente igual. Tem variações. No caso do fandango, ele começa assim. Colchê, duas semicolchês, colchê, duas semicolchês, duas colchês. Tá, 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 tá. Às vezes isso vem acéfalo em outros lugares. No B, isso aparece assim. Tá, 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 tá. Então, em toda uma série de lugares, você vai ver esse ritmo característico ou associado a um acompanhamento, ou uma melodia, ou os dois juntos, tá? Então, isso é um elemento muito importante, porque, por exemplo, nunca vamos querer fazer um desvio interpretativo do ritmo, como eu já vi gente fazer, tipo... Tá, tarará, tarará, tá. Não, porque isso fere centralmente. Só para vocês terem uma noção, aqui vai um outro exemplo de fandango, que é a peça famosa do Rodrigo. Ele começa em 3 semínimas, mas depois... Tá, 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 tá. Então, sempre a gente vai ter este elemento aparecendo em determinados lugares e é uma espécie de assinatura rítmica, tá? E, finalmente, a gente identifica isso
que é o final do A, e vai aparecer bem no final da peça, e no final de cada uma das 3 sessões A. Isso não podia ser mais flamenco. Muito bem. Comentários, dúvidas? Professor, esse elemento rítmico do fandango ele tem no início da sonata jocosa, não tem? Na abertura? Canta aí, canta o ritmo. Exato, exato, Sim, exato, estava exato. pensando nisso agora. Eu vou fazer um stop share agora. E agora vamos ouvir o fandango por um cara que eu achei bastante sensível. Deixa eu ver. Aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim, Tá bom. Estão ouvindo a música também? sim. Então vamos ouvir a peça, por favor. Terminou a. Terminou o B. Vai começar o C. Nem escala estendida.
Tá juntando os dois elementos, a harmonia e o ritmo. O último A. Esse cara é bom. Esse cara é muito bom. Inclusive, ele fez uma digitação muito diferente da escala estendida, tudo na primeira posição. Não tinha pensado nisso. Então, comentários, por favor. Peraí, desculpa. Ai, meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, tudo bem. Então, alguém fala alguma coisa, por favor? Eu queria comentar aqui que eu acho realmente assim que a música, a obra em geral, né, a obra do Turina, ela tem muitos elementos assim que realmente estão presentes em todas as obras dele, sabe? Eu não sei enumerar exatamente quais são, mas eu sempre consigo identificar alguma coisa em comum, sabe? Você sabe que é Turina, né? A música você diz, esto é Turina. Isso. Eu vou parar a gravação porque agora a aula meio que acabou e a gente está na fase de comentário.